Saudação, queridos, a paz do Senhor para todos. Uma boa noite, no nome de Jesus. Independente do horário que você for ver esse vídeo, saudação com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar com vocês algo que está ardendo no meu peito. O que é a igreja? Existem muitas pessoas que levantam teses mentirosas e fraudulentas, dizendo que igreja é feita por mão de homens, que igreja é só para arrancar dinheiro, né? E para tanto a mentira também ela cresce, né? Mas a verdade ela sempre prevalece. E qual que é a verdade que nos defende? É a verdade das Escrituras. Mas o que está acontecendo com a noiva de Cristo? O que está acontecendo com a igreja? Estamos sendo uma igreja igual à igreja primitiva? Porque quando formos defender a verdade dentro das Escrituras, devemos olhar o parâmetro da igreja primitiva e ser pariativo com a igreja primitiva sendo a igreja atual. Não podemos ser uma igreja oposta ou mentirosa ou fria. Não, devemos ser uma igreja imitando os padrões bíblicos. Senão, nós somos anátema. Se nós buscarmos ser uma igreja igual à igreja primitiva, o Senhor Jesus, a qual fundou a igreja através do apóstolo Pedro, tá? Ele vai dar sempre estratégias, ele vai dar sempre o escape, ele vai dar sempre o alimento, ele vai dar sempre a substância para você permanecer até o fim. Porque quando o próprio Jesus, o nosso Senhor e Mestre, levantou a igreja através de um apóstolo chamado Pedro, ele diz: Pedro, sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vivemos um tempo em que as pessoas estão confiando em carros, em cavalos, em tantas outras coisas, esquecendo que o dono da igreja é Jesus. Enquanto o dono da igreja não ser Jesus, a igreja ela vai continuar, em muitas igrejas mentirosas, vai ficar com portas fechadas, vai ter escândalo. Nós devemos ser uma igreja pautada sempre em seguir o Mestre, em adorar Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Vamos para a Bíblia. Atos dos Apóstolos. Lógico que não vamos começar com Atos, porque o Atos foi os atos da igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E a pergunta é: o que é a igreja? E o que está acontecendo com a igreja nos tempos atuais? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. E a palavra do Senhor está escrito assim: logo após o derramamento do Espírito Santo, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aprendemos inúmeras coisas nestes dois versículos. Eu não sei se os irmãos conseguem observar, mas uma das coisas que me chama a atenção quando estamos cheios do Espírito Santo, e observe que aqui no capítulo 2 eles começaram a entender mais os mistérios de Deus, eles começaram a andar mais cheios do Espírito Santo e não cheio de egoísmo, né? Cheio de si mesmo, cheio de carnalidade. Aqui eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, aquele que veio para ficar representando Jesus e estando dentro de nós, na igreja primitiva, nos locomoviam para ser unânimes. Tem 20 pessoas na igreja, na congregação. Tem 2.000 pessoas na igreja.
tem 50 mil pessoas na igreja. Só é uma igreja pautada biblicamente, uma igreja de Cristo, se todos ter esse amor, esta união, essa unanimidade, ser unânimes, ter o mesmo propósito, tá? Não adianta termos várias cabeças, vários obreiros, vários irmãos, se não aprendermos com a igreja primitiva. A primeira coisa para nós aprendermos com a igreja primitiva é aprendermos dentro da palavra. A segunda coisa para nós aprendermos junto com a igreja primitiva é ser guiado pelo Espírito Santo, que não morreu e não morre. Ele está querendo usar você. Ele está querendo ser unânimes. Unânimes. O que é isso, Diácono Paulo? Ter um mesmo propósito. Eu vou cultuar o meu Senhor. Eu vou estar junto com a igreja. O que a igreja fazer, eu estou em prontidão. O que a igreja pensar em fazer, estou lá como um corpo. Um corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles estavam unânimes. Quantos dias, Diácono Paulo? Todos os dias, no templo. Não foi o homem que inventou a igreja. Não foi o homem que foi o Espírito Santo que os guiou para estar em constante adoração e em constante prontidão na obra do Senhor. Então observe que eles estavam todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Eles comiam junto, bebiam junto e se alegravam junto em sinceridade de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Em sinceridade eles comiam, bebiam, estavam todos os dias em um mesmo propósito, adorando ao Senhor. Porque as nossas igrejas nos tempos atuais deixam a desejar? Porque a nossa igreja, nos tempos atuais, não está unânimes, não está com o mesmo propósito, não está com sinceridade no coração, não tem alegria para cultuar o Senhor. Como seremos igreja se nós não estivermos de acordo com a vontade do Espírito Santo? Queridos, tem muita coisa para a gente mudarmos, porque senão nós vamos morrermos. E se nós não mudarmos e achamos que igreja fria, morna, é de bom agrado para Deus, o Senhor vai vomitar nós da sua presença. Observe o que a palavra de Deus diz. Observe o despertar em leitura da palavra. Porque nós estamos aqui para brincar. Estamos aqui para te dar mais uma oportunidade. Para mim dar mais uma oportunidade de aprender com a igreja primitiva o que é essa igreja de verdade. Agora, se você estiver baseado somente em templos, baseado somente em condições financeiras do templo, baseado somente em ir por ir, você está sendo uma igreja pautada em homens, uma igreja fundamentada em homens. Mas para você ser uma igreja espiritual, você tem que ser uma igreja unânime, alegre, transbordante, comendo do pão. Eu lembro que em outrora, em mais de 10 anos atrás, ou mais ou menos isso, as igrejas na qual eu congreguei reuniam-se constantemente, né, pelo menos uma vez por semana, né, e fazia uma janta, fazia um almoço, ou fazia alguma coisa para fazer um culto. Todo mundo comia, bebiam, almas eram salvas. E muitas das vezes estamos esfriando, estamos deixando a desejar, estamos com preguiça de fazer a obra do Senhor, estamos cada dia mais longe da igreja primitiva. Cuidado, amados. Eu não estou dizendo em um momento de placa de igreja, mas estou dizendo aqui de uma igreja que o Senhor levantou. E o Senhor não levantou placa, Ele levantou propósito. Finalizo o que eu tenho aqui para a igreja. Louvando a Deus, versículo 47. Nem deu para me ler os outros versículos. Olha como que a palavra de Deus nos ensina. Nem deu para me ler outros versículos. Eu separei mais de 6 versículos. Louvando a Deus e cantando na graça de todo o povo.
não tinham vergonha de cultuar, não tinham vergonha de salmodiar o Senhor, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos conheciam a igreja viva do Senhor, e todos viam a diferença do que é adorar o Senhor e o que é adorar Baal, demônios, Beelzebul e etc. Todos observavam o que a igreja estava fazendo e ficavam maravilhados. E por isso, nesse maravilhados, eles iam por curiosidade. Diácono Paulo foi por curiosidade e saiu de lá um servo do Senhor. Então seja uma pessoa, seja uma igreja que tem propósito. Reúna com seus líderes, reúna com os membros do corpo de Cristo e fala: vamos acordar, vamos fazer algo para o Senhor. E se eles não quiserem, faça você mesmo. Seja você uma igreja, morada do templo do Espírito Santo. Porque quando você se alegrar e tentar fazer, vai sim reunir outras pessoas unânimes com o mesmo propósito, para a salvação de almas. O Espírito Santo não se cansa, e nós não podemos ficar fadigados com este mundo, fadigado com este sistema demoníaco que tem dominado o mundo. Todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Quando nós dedicamos a obra do Senhor e trabalhamos em comum acordo e trabalhamos cada dia mais para ser mais perto de Deus, Ele mesmo se acarreta de acrescentar os salvos. E eu quero te dizer algo em nome de Jesus: não cessou ainda a salvação. O Senhor ainda quer salvar. Seja um instrumento de Deus neste tempo. Que Deus abençoe a sua vida.